Assim como foi nos dias de Noé, assim será a volta de Jesus à terra para buscar o seu povo. Fique comigo até o fim e você vai compreender a necessidade de estarmos vigilantes e atentos quanto a esse fato. A paz do Senhor, irmãos. Antes de eu começar a palavra, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal e ative as notificações para que você receba mensagens diárias da parte de Deus. Mateus capítulo de número 24, verso de número 37 ao 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. É com base nesses 3 versículos que eu quero conversar com você neste momento. Observe bem o que disse Mateus capítulo 24, 37 e 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como foi os dias de Noé? O que acontecia nos dias de Noé? A Bíblia diz no verso de número 38, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Ou seja, a vida transcorria de forma natural. Eles viviam de forma tranquilas, despreocupados. Eles estavam muito mais preocupados com a sua vida do que em agradar a Deus. Antes de concluirmos o raciocínio desse versículo, eu vou fazer aqui uma breve explicação do dilúvio. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5 ao versículo de número 9. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito. Em suas gerações, Noé andava com Deus. O motivo do dilúvio foi a maldade do coração do homem. Porquanto o pecado, ele vinha crescendo, ele vinha se multiplicando, ao ponto de Deus não suportar mais aquela situação. Os homens iam de mal a pior, fazendo coisas horríveis, e ao ponto de Deus, então, enviar este dilúvio para que pudesse dar início a um novo período na raça humana. Nós observamos aqui que Deus, ele olhando para a face da terra, a maldade no coração do homem era grande, mas ele encontrou um homem chamado Noé. De acordo com o versículo que nós acabamos de ler, Noé, ele era justo e ele andava com Deus. A graça de Deus, então, alcançou a Noé. O que significa graça? Graça significa favor imerecido. Noé, ele era imperfeito. Ele também era um pecador. Porém, Noé, ele tinha o temor de Deus no seu coração.
e ele se afastava do mal. Esta graça que ele alcançou da parte de Deus foi por conta de que ele evitava, ele fugia do pecado, ele procurava agradar a Deus, fazer a vontade do Senhor, e ele foi agraciado, e Deus lhe concedeu esta oportunidade para que ele desse sequência na multiplicação do gênero humano. No capítulo de número 6, versículo de número 14, está escrito assim: faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Esta arca, para nós, o cristão hoje, simboliza a pessoa de Jesus Cristo. Por quê? A arca, ela foi ordenada por Deus para a proteção de Noé e sua família. Jesus também é a nossa arca, a nossa proteção. A Bíblia, ela também nos fala, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4 ao 9, que Noé era pregoeiro da justiça. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Pense comigo, Noé sendo interrogado pelos seus vizinhos, pelas pessoas que ouviam com a sua família construindo aquela arca. Ele chegava até Noé, perguntava para Noé o que estava acontecendo, o que ele estava construindo, e Noé, ele falava do amor de Deus, ele falou para todos aqueles que o interrogavam que Deus iria enviar um grande dilúvio por conta da maldade do coração do homem. Entendemos com isso que os antediluvianos, eles ouviram o Evangelho por meio de Noé. Eles ouviram a palavra de Deus por meio de Noé. Noé, enquanto construía, dizia para o povo que Deus viria com grande juízo sobre a população. Mas eles não davam ouvido. Eles não temiam. O coração do homem era mau. O homem só pensava nos seus deleites, nos prazeres. O homem, como muitos nos dias de hoje, pensava que iria viver a vida toda, mas nós entendemos que a nossa vida é uma vida passageira, a nossa vida é uma vida limitada. Esse versículo de número 9, a qual acabamos de ler, já nos revela que Deus ele sabe separar o justo do ímpio. No meio do juízo, Deus mostra o seu poder de guardar e proteger o justo. Em Gênesis capítulo 7, versículo 1, está escrito assim: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. Uma coisa interessante nesse versículo é que Deus, ele contemplou a justiça de Noé. Deus observou as obras de Noé. Você sabe que Deus, ele observa as nossas obras. Deus está atento a tudo aquilo que a gente está fazendo, a tudo aquilo que a gente está praticando. Já parou para pensar? Milhares e milhares de pessoas nesse período, e Noé estava sendo observado por Deus. No meio de milhares e milhares de homens e mulheres, Deus encontrou Noé. Deus encontrou um justo. E os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou por fora.
Observe bem que a Bíblia, além de Noé e sua família, nos revela que Deus ainda preservou milhares e milhares de animais e aves para dar sequência à vida logo após o dilúvio. Mas uma nota importante nesse versículo é que Deus fechou a arca por fora. Quando Deus fecha a arca por fora, Ele estava dizendo para Noé e para sua família: vocês estão protegidos, vocês agora estão guardados, vocês agora estão debaixo da minha proteção. Enquanto o dilúvio começou do lado de fora, Noé e sua família estavam guardados do lado de dentro. Noé tinha 500 anos quando Deus deu a ordem para ele construir a arca. Em Gênesis capítulo 7, versículo 6 está escrito assim: e era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. O que podemos aprender com isso? Que a palavra de Deus, não importa o tempo, as estações, os anos, os séculos, os milênios, a palavra de Deus, ela se cumpre no tempo certo. Tudo aquilo que Deus fala pela sua palavra, todas as profecias, todas as promessas de Deus hão de se cumprir no tempo que Ele predeterminou para a humanidade. Você está debaixo da promessa de Deus? Você está aguardando a promessa de Deus? Quanto tempo demorou o dilúvio sobre a terra? Nós encontramos este tempo em Gênesis capítulo 7, verso 17. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a água. O que nós aprendemos com isso? Que para Deus não há impossível. O nosso Deus é o Deus da possibilidade. O nosso Deus, Ele não é o Deus do impossível. O impossível é para o homem. Deus não. O nosso Deus é o Deus da possibilidade. Em Gênesis capítulo 8, verso 13 e 14, olha o que está escrito. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, olha bem, 601 do mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Desde o primeiro dia em que o dilúvio começou na terra, até a terra se secar, se passaram mais ou menos um ano. O que isso nos ensina? Nos ensina a estarmos esperando com paciência no Senhor. Nós temos que ser pacientes com as promessas de Deus. O mesmo Deus que estava guardando Noé e sua família na arca era o Deus que ia cumprir de forma completa e absoluta as suas promessas na vida de Noé e de sua família. Observe bem, meu querido, que Noé passou 100 anos construindo a arca. Depois do dilúvio, ele ainda teve que ficar guardado na arca mais de um ano. E tinha que ficar esperando esse tempo todo para que Deus desse ordem para que ele pudesse sair da arca para uma nova vida. Porém, o nosso Deus é um Deus de promessa. O nosso Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus, Ele é um Deus que Ele cumpre com a sua palavra. Deus, Ele deixou escrito em sua palavra
e fez uma aliança com Noé, que nunca mais haveria dilúvio sobre a terra. É muito importante a gente observar isso nas Sagradas Escrituras. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 9, verso 9 ao verso 15. E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado e de todo animal da terra convosco, com todos os que saíram da arca, até o animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que põe entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal de aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Nós encontramos então registrado nas Sagradas Escrituras a promessa de Deus, que Deus nunca mais iria destruir a terra com dilúvio. E para lembrar da sua aliança, como sinal da sua aliança, ele deixou o arco-íris no céu. Eu acredito que você que está me ouvindo já deve de ter visto muitos arco-íris. Talvez você tenha se perguntado, por que isso? Que sinal é esse? Olha aí o que está escrito, o que está registrado na Sagrada Escritura. Quando aparece um arco-íris, logo quando as nuvens se fecham, aquele arco-íris é um sinal do pacto que Deus fez com Noé no período antediluviano. Observe, meu querido, que Deus é um Deus de aliança e é um Deus que, quando Ele faz uma aliança com o homem, Ele cumpre a sua parte. Pergunto para você, você tem cumprido a sua parte de aliança para com Deus? Os seus votos, as promessas que tu fez ao teu Deus, tu tem cumprido e tem guardado a aliança com Ele? Depois de termos passado alguns versículos do que aconteceu no período antediluviano, vamos à conclusão agora do nosso raciocínio. Voltando para Mateus 24, 37 ao 41, está escrito assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. E estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Quando Jesus, em Mateus capítulo 24, verso 37, ele diz: como foi no tempo de Noé, assim será a vida do Filho do Homem, que comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Ele está dizendo que do mesmo modo, da mesma forma como agiram no período antediluviano, a sua volta à terra para buscar os seus vai ser negligenciada, vai ser banalizada. As pessoas não deram crédito para as mensagens de Noé, não darão crédito
as mensagens da igreja em nosso tempo. Muitos debocham, como debochavam de Noé. Muitos desacreditam, como desacreditaram de Noé. Eles viviam a vida deles de forma normal e comum, porque eles não acreditavam que haveria o dilúvio. Eles não acreditavam que as mensagens que Noé pregava, que os avisos que Noé dava eram verdadeiros e que seria o momento mais importante para a vida de cada um deles. A Bíblia diz que eles foram pegos de surpresa. Não houve tempo para se arrepender, não houve tempo para se corrigirem, não houve tempo para voltarem para Deus. Assim também será a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele veio, tornou-se carne, habitou entre nós, Ele morreu numa cruz e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Em Atos, Ele ascendeu ao céu, mas Ele deixou uma promessa que nós encontramos registrado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, e em outras partes da Bíblia, que Ele iria voltar para buscar o que é seu. Ele iria voltar para levar aqueles que creram na sua morte e ressurreição, para aqueles que aceitaram as boas novas do Evangelho. Assim será a volta do Messias. Estamos vivendo um momento em que a maioria das denominações estão falando muito sobre prosperidade, sobre crescimento financeiro, sobre uma boa vida nessa terra. Nada contra. É bíblico isso. A situação é grave porque em nossos púlpitos e em nossas igrejas muito pouco se fala sobre a volta de Jesus para levar a igreja. Esta mensagem que Jesus deixa sobre Noé é para nós ficarmos atentos, para nós estarmos diligentes, para nós estarmos vigiando, para nós não dormirmos, mas estarmos atentos à volta de Jesus Cristo. Nós encontramos na Bíblia Pedro dizendo que Jesus vai voltar para aqueles que amam a sua vinda. Quando alguém ama algo, ele se esforça, ele se dedica para conservar aquilo que ele ama na sua mente, em evidência na sua vida. Você está conservando em evidência a mensagem da volta de Jesus? Jesus está voltando. Porém, depois que Jesus voltar e levar o seu povo para a glória, o que acontecerá na terra vai ser um período de muita angústia, tristeza, morte. Porque quando Noé ele entrou na arca, que Deus fechou a arca por fora, que começou o grande dilúvio, o que aconteceu do lado de fora foi morte, gritos,
quando Jesus ele vir buscar a sua igreja e a igreja for arrebatada e o Espírito Santo do Senhor sair da terra e ir juntamente com a igreja apresentar a noiva ao Cordeiro, a igreja a Jesus, aqueles que ficarem nessa terra vão passar um período de muita angústia, como nunca houve nem haverá nessa terra. Esse período é chamado a grande tribulação, onde haverá muita morte, muito sofrimento, muita angústia. O tempo de ter um encontro com Jesus é hoje. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Fique com essa mensagem. Volte-se para Deus, para que quando Jesus voltar nas nuvens do céu, Ele possa te encontrar pronto e preparado para a eternidade. Deus que abençoe tua vida.